Nós temos gente aqui de quantos lugares diferentes? Da Suíça, não é? Quem é da Suíça? Olha, quase a maioria. Quais outros lugares nós temos? Itália, Moldávia. Quem mais, por favor, pode dizer? Portugal, Inglaterra, Brasil, que linda! Brasil, quem mais? De onde? Brazan? França. A França. França, muito bem. Tem mais de algum lugar? Angola, olha ali, amém, muito bem. Então nós temos gente de todo lugar e temos você que está em casa. Glória ao nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos envolvidos agora juntos. Daqui uns dias mesmo, estaremos fazendo o último pôr do sol nessa terra. Amém. Você sente isso? Amém. Isso é importante para você? O último pôr do sol na terra. Podem imaginar um negócio desse? Que o céu aguarda há tanto tempo, o céu espera tanto tempo isso, aguarda com atenção, com vontade para poder nos ter aqui. O céu aguarda. E nós temos a oportunidade de fazer o pôr do sol juntos aqui. Que privilégio. Hoje, lá naquele local onde nós estávamos, meu coração foi levado a pensar que chance, que oportunidade que nós temos de pensar com quem vamos fugir. Essa realidade dos valdenses, o que eles viveram, as coisas que eles estão envolvidos, não é? Quantos detalhes, nós também viveremos isso. Hoje a gente conta a história dos valdenses, não é isso? Daqui uns dias, nós iremos contar a nossa história no céu para os irmãos dos mundos não caídos. Vocês sabem que eles perguntarão assim, ó. Eles vão perguntar, como foi aquele momento que você passou? Como foi aquela situação na sua vida? Me explica. Explica para mim o que você passou, o que você sentiu. Não existe lágrima que ele não note. Não há sorriso que ele não perceba. Tudo está claro diante do Deus do universo. Ontem, quando nós estávamos falando para vocês, foi dito que como uma fotografia é tirada, os nossos pensamentos, das nossas emoções, ficam ali registrados nos livros do céu, como se tivessem acontecendo naquele momento. Eu não sei se vocês sabem, diante de Deus, as orações nossas não ficam caducas. Você sabe o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? Que a oração que nós fizemos quando éramos crianças está fresquinha diante de Deus, como se fosse feita agora. A nossa vida não tem passado ou futuro. Diante de Deus tem a história inteira, perfeita, completa. Todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, todos os pedidos de perdão, toda a necessidade da vida. Alguma vez você já parou para pensar por que é que o Senhor Deus permite sofrimento? Você viu quanta coisa os valdenses passaram? Você já parou para pensar que a história de todos os cristãos, todos aqueles que serviram a Deus, foi marcada por sofrimento de um nível muito alto? Já pararam para pensar? Me digam alguém que você conhece da Bíblia que não sofreu. Um vencedor. Não estou falando qualquer um, estou falando vencedor. Se esta pessoa da Bíblia foi profeta, pior fica. Como os profetas sofriam. Como é terrível ser porta-voz de Deus. Confiar em Deus não é fácil. Mas é a única saída que nós temos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios 4. Para que você entendesse melhor junto comigo isso agora. Você que está em casa, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 4. Por favor, 2 Coríntios, capítulo 4. E eu queria que vocês ouvissem isso com muita atenção agora. Por favor, não deixe nada te atrapalhar. É tua chance de ler junto com a gente,
ouvir, acompanhar essas verdades do Senhor. 2 Coríntios 4, versos 7 em diante diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de quê? De barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos o quê? O que é a tribulação? Atribulados, o que é isso? Hã? Pressão. Pensa o que é tribulação. Vai lá. O que é tribulação? Em tudo somos atribulados. Aqui não diz que você é atribulado de vez em quando. Aqui diz em tudo somos atribulados. É verdade ou não é? Não é fácil viver nessa terra. Para ser cristão aqui, é muito difícil. Nós não comemos igual aos outros. Nós não temos as mesmas roupas. O nosso namoro não é igual. Casamento não é igual. As nossas festas não são iguais. Os nossos divertimentos não são iguais aos dos outros. Nós não temos, e quando o tempo for chegando vai ficar pior ainda, não temos nada parecido com esse mundo. Em tudo somos atribulados. Olha lá, mas não, o que diz ali? Angustiados. Como é que pode alguém ser atribulado e não ficar angustiado? Já parou para pensar sobre isso? Irmãos, isso daqui é muito sério o que a Bíblia está falando. Gente atribulada, porém não angustiada. Olha para mim aqui que eu preciso comentar uma coisa com você. Quando uma pessoa está muito atribulada, você sabe que uma das razões pelas quais a gente tem que cuidar emocionalmente de alguém é porque ela foi atribulada demais e não conseguiu suportar. E aí ela fica com as doenças emocionais. Doenças emocionais podem ser resultado de uma consistência fraca para suportar as dores que passou. Você entende o que eu estou lhe dizendo? Isso é muito sério. Muito sério. Mas aqui diz pessoas atribuladas, mas não angustiadas. Perplexos, mas não desanimados. Opa. Gente, isso aqui é muito sério. Perplexos, mas não desanimados. Continua. Perseguidos, mas não o quê? Não desamparados. Não abandonados, perseguidos, ó. É possível você ser perseguido? Sim ou não? Eu não estou falando perseguição dos últimos dias, estou dizendo já agora. Existe perseguição já agora? Eu vou comentar uma coisa com você, para você entender a seriedade do que eu estou falando. Não feche a sua Bíblia. Você sabe qual foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida? Uma das coisas mais duras, mais apertadas que já me aconteceu. Eu fui muito cedo para o internato, muito cedo. Era criança. Saí de um lar muito pequeno, meu lar. Era um lar lá no meio do mato, no meio do nada. Tinha pai e mãe, gente muito boa. 3 irmãos. Mas meus pais não tinham condição mais de me dar aulas. E aí resolveram que eu iria para o internato. E eu tinha 13 anos de idade quando eu fui para o internato. Uma colega minha do internato, quando eu era menina, está chegando aí. Ela mora aqui na Itália, está chegando agora de noite. Amanhã cedo vocês vão conhecer quem conviveu comigo numa boa parte da minha infância, da minha juventude, até os meus 20 anos de idade, mais ou menos. Mas, irmãos, foi muito duro ficar 3 anos sem ver meus pais naquela idade. Eu fiquei longe deles, mas isso não foi a coisa mais difícil que eu fiz. Também passei por uma situação muito difícil quando eu perdi a minha primeira família. Eu fiquei sem nenhuma pessoa. Fiquei sem nada, sem um garfo para segurar na mão, só com um documento assim. Perdi tudo que você imaginar na sua vida. Mas essa não foi a coisa mais difícil que eu já passei na vida. Nos últimos anos nós temos passado tribulações terríveis, associadas a algumas coisas que eu quero comentar com vocês. Sabe qual é a maior dor que eu já enfrentei? Abre bem seu ouvido. Ter que pregar algo que é bíblico e ser perseguida porque preguei algo que é bíblico. Pregar alguma coisa que está na palavra, que foi a senhora White que disse, que não fui eu que disse, e ser rejeitada por causa disso. Vocês não têm ideia do tamanho da dor que isso causa. Quando você tem que falar
Não é um incômodo qualquer, é alguém judiar de você porque não quer aceitar aquilo que está escrito. Que não é a sua opinião, é a opinião de Deus. E quando isso vem de irmãos, dói muito mais. A dor é de um tamanho que você não tem ideia. Não é uma coisa comum. Não é de alguém que aparece ali na rua e que não gosta de você. São irmãos seus, e isso dói demais. Mas você não pode ficar desanimado. A palavra de Deus diz para não desanimar. Só que continua. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não o quê? Não destruídos. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Só que hoje em dia, diante dessa realidade, o cristianismo comum apresenta um evangelho sem cruz. Sem sofrimento. Quem de vocês já recebeu no telefone o seguinte: tua vida vai todinha mudar, receba a bênção de Deus, tudo vai dar certo. Quantos de vocês já receberam isso? O cristianismo atual, ele prega um evangelho sem cruz, um cristianismo totalmente diferente daqueles apresentados nas Escrituras. Mas e quando Deus decide não curar? Quando Deus decide não fazer um milagre? Quando Deus decide não prosperar? Há uma outra face do cristianismo que a gente não gosta de falar. Há uma parte do cristianismo que não aparece nos programas de televisão. Há uma parte do cristianismo que não está nas pregações do evangelho realizadas no rádio, realizadas no meio de comunicação. Na verdade, o cristianismo que o pessoal prega por aí é uma caricatura do evangelho. Por isso que eu te perguntei no início, me mostra um cristão, pregador da verdade, que não tenha sofrido. Me mostra um. Mas eu não estou falando sofrendo pouco, estou falando sofrendo muito. Dá uma lembrada o que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel, come um pão, que eu quero que você faça pão em cima de fezes. Você sabia que isso é bíblico? E ele pediu, Senhor, pelo menos pode ser em cima das fezes de um boi, Senhor. O outro foi pedido que ele profetizasse nu. Quem de vocês aceitaria ou não estranharia ou sumiria de perto de um homem que fizesse isso? E é alguém que vocês ouvem bastante? Um evangelho fácil e barato, extremamente atraente e faz sucesso em países emergentes ou em situação que a pessoa gosta de ouvir que tudo vai dar certo. Nós temos forjado uma realidade rasa, funda igual um pirex. Sabe aquela realidade pequena, mentirosa, que não existe, não tem profundidade, sem conteúdo. E nas palavras dos grandes homens desse mundo, marcadíssimas por pobreza espiritual. Nosso cristianismo, ele tem quilômetros de palavras e pequenos centímetros de profundidade. Por quê? Porque promete o que Deus nunca disse na Bíblia que daria. A igreja contemporânea, ela construiu uma teologia antibíblica. Uma teologia onde não há espaço para o sofrimento. E, aliás, a sociedade está fazendo isso conosco, porque a gente está prometendo isso para as crianças. A gente poupa tantos filhos que eles se assustam de sofrer. O sofrimento tem duas matrizes. Duas matrizes o sofrimento. As pessoas dizem por aí que o sofrimento é por consequência direta do pecado ou um ato punitivo de Deus. Quantos de vocês já ouviram essas duas explicações? Que alguém está sofrendo porque é um ato punitivo de Deus ou então porque ela é consequência de seu pecado. Quantos já ouviram isso? Eu quero ver a mão. E se eu disser para você que sofrimento para cristão, principalmente dos últimos dias, não é uma possibilidade, é uma certeza. E aí, como é que fica? Sofrimento para o cristão dos últimos dias não é uma possibilidade. Nós estamos num lugar onde aconteceu misérias demais.
Eu estou andando aí por essas ruas imaginando a quantidade de gente que subiu por esses mesmos locais, a quantidade de seres humanos gritando, implorando ajuda, porque alguém estava atrás deles com uma espada para matar. Filhos que morreram, crianças que foram tiradas de seus pais. Irmãos, o sofrimento para nós não é uma possibilidade, é uma certeza. A propósito, não podemos esquecer que Jesus é apresentado nas Escrituras como servo sofredor. Todos os discípulos sofreram. E se eles sofreram, como você espera sair disso tudo sem nenhum arranhão? Responda. Como você espera que seus filhos não passem por problemas? Aí nós vamos ver algumas verdades bíblicas a respeito do sofrimento. O sofrimento é uma contingência humana, gente. A primeira coisa que você tem que pensar sobre sofrimento é uma contingência humana. A Bíblia diz em Eclesiastes 9, abre aí correndinho. Por favor, dá uma olhada, isso aqui é importante demais, abra sua Bíblia. Em Eclesiastes capítulo 9, eu preciso que ao você abrir nessa página da palavra de Deus, você chegue à mesma conclusão que eu cheguei. Eclesiastes 9, depois de Salmos, você vai encontrar o livro de Eclesiastes lá, entre Provérbios, você vai gostar muito disso. Achou? Eclesiastes capítulo 9, o Senhor Deus disse o seguinte no verso 2. Gente, aqui é muito claro para você entender uma coisa. Verso 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bem e ao mal, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como que eu teme juramento. Olhe para cá um pouquinho. Olha para cá. Irmãos, Jesus disse, no mundo tereis... Vocês acreditam nisso ou não? Vocês estão preparados para isso? Porque foi Jesus que disse. Ele disse que tudo acontece igual para todo mundo, para o bom e para o mal. Agora te assusta bem, ó. Está posto diante de nós uma seguinte realidade. O sofrimento faz parte da condição humana. Agora, quer ver uma coisa? Sendo assim, não é admissível pensar que o justo será poupado do sofrimento simplesmente porque é justo, porque crê em Deus. Pelo contrário, a Bíblia é categórica em informar que tudo sucede igualmente a todos. Desta forma, o ímpio quebra a perna e o justo também quebra a perna. Sim ou não? Sim. O ímpio bate o carro, justo também bate o carro. Eu pensei bem nisso, querida, essa semana. E eu orei por tu. Ouçam bem aqui o que eu vou dizer para vocês. Às vezes a gente pensa, estou sem bênção. Só porque aconteceu conosco uma coisa dessa terra. Olha avante, olha o que diz. O ímpio perde o emprego, justo também perde emprego? Sim ou não? É um ato de extrema arrogância e petulância a oração feita por alguns cristãos quando eles dizem assim, Deus, eu não aceito essa situação. Na hora do problema, alguns dizem isso. Ou então eles dizem assim, eu reivindico as tuas bênçãos e amarro esse problema em nome de Jesus. Quantos já ouviram isso? Vocês sabiam que muitas vezes essa situação é pura arrogância nossa? Jesus nunca nos ensinou a orar assim. Não foi Jesus que ensinou isso. De acordo com os pais da igreja, e nós estamos esse final de semana olhando bem o que aconteceu atrás, não devemos orar pedindo alívio do fardo. Nós devemos orar pedindo o quê? Ombros mais fortes. Por que nós não devemos orar pedindo, Senhor, me alivia disso, Senhor, me dá ombros mais fortes? Vocês acham que daqui para frente nós vamos sofrer mais ou menos? Então nós deveríamos ser especialistas em sofrimento. Sim ou não? Gente, nós vamos sofrer mais ou menos? Agora, por que nós vamos sofrer mais? Vocês vão compreender um detalhe agora muito sério. Porque nós andamos contra a mão do mundo. Muito bem, excelente resposta, é uma das razões. Baseado nisso, acrescente mais alguma coisa. Estamos chegando físico, cada dia pior, né? Isso, mas por que está cada dia pior?
Isso, mas por que no fim vai ficar cada vez pior? E o que acontece quando o Espírito Santo está saindo da terra? Vocês estão chegando lá. O amor de muitos esfriará, excelente. E, sim, eles vão virar demônios. O mundo jaz no maligno. Isso quer dizer que Satanás é que está envolvido nisso, em nos fazer sofrer. O que mais? Ele está irado. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Irmãos, Satanás é um ser poderoso? Muito, muito. Mas que poder ele tem lá nos outros mundos? Mas por quê? Lá ele perde poder? Tem alguma coisa que quando chega perto desses mundos ele perde poder? Ele perde poder? Ah, olha o que você está falando. Ele não perde o poder. Mas por que ele não tem poder lá? Por quê, querida? Porque lá não houve pecado. Excelente resposta. A porta está fechada por quê? O pessoal disse, não te quero aqui. Não é assim? E se eu disser para vocês que Satanás só tem o poder que a gente der? Ele só tem poder na sua casa se você der. Só tem poder na sua vida se você permitir. Ele pode ter o poder que for, mas ele só tem poder na tua vida se você deixar. O que a Bíblia diz? Resistir, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo. Vocês acreditam nessa parte ou não? Acreditam nisso da Bíblia ou não? Vocês sabiam que isso é extrema verdade na Bíblia? O grande desejo de Deus é que um cristão aqui na terra, quando acorde, o diabo diga, xiii, acordou. Verdade. Sabe por quê? Para isso Deus criou você. Deus criou você para que você não fosse prisioneiro de Satanás. Jesus veio morrer para que ele não tivesse poder sobre você. Tá certo? Deixa eu comentar um detalhe com você aqui. Primeiro detalhe que você tem que pensar é que faz parte da contingência humana passar por problemas. Nós vamos sofrer. Segundo detalhe, abra seu ouvido agora. Olha lá. O sofrimento faz parte da caminhada cristã. Para os valdenses, para o pessoal da Idade Média, para os que iniciaram a Igreja Adventista, para todos os reformadores, para todos os discípulos, posso te dar o nome de todo mundo. Você não vai sair ileso disso. Olha, o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Jesus foi claro e sincero com todos os que desejavam segui-lo. Preciso comentar uma coisa com vocês, para vocês entenderem um detalhe. E para isso eu quero pedir que vocês olhem. Todo lugar que você vai procurar emprego, você procura quais são os benefícios do emprego. Não é? Eu vou ganhar no Brasil cesta básica, vou ganhar ticket de refeição, vou ganhar bônus, vou ganhar 13º, vou ganhar férias. São N situações. Aqui vocês têm benefícios? Sim ou não? Agora olhe para cá. Você sabe qual é o benefício ou a promessa que tem quem trabalha para Jesus? O irmão ali fez bem assim. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. A única coisa que Jesus prometeu é: no mundo tereis aflições. Se você me seguir, ele fala, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, e eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Todo missionário que chega lá em casa, antes de vir, eu aviso, não tem um benefício. Você vai ter prejuízo próprio. Nenhum de vocês vai receber qualquer coisa. Nós não temos nenhum agrado a lhe conceder. Não existe absolutamente nada. Você vai sofrer como nunca. Quanto mais tempo ficar, mais vai sofrer. Se eu te disser que é o pior trabalho da terra, eu falo para eles, é o pior trabalho da terra. Olha que promessa. Não te garanto nem salário, não tem, não sei como vai ser. Quer ver? Não foi o que Jesus falou para os seus discípulos? Foi ou não foi o que ele disse? Olha bem o que ele falou. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, eu não tenho. O apóstolo Paulo também não escondeu dos cristãos primitivos, dizendo, todos quanto quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus,
padecerão o quê? Perseguições. Então eu não posso enganar você. O salmista registrou ainda um detalhe. Abre lá a Bíblia em Salmo 34. Corre em Salmo 34 para você ver. O salmista registrou isso. Salmo 34. Gente, eu queria muito que você saísse dessa noite aqui com a cabeça bem aberta para umas situações, para entender o sermão de amanhã cedo. Vai lá, Salmo 34, rapidinho, verso 19. O que diz lá? Salmo 34, 19, tem um negócio fantástico. Foi registrado para a gente pensar e para eu ler nessa sexta-feira à noite aqui. Olha o que diz aqui, Salmo 34, verso 19, diz assim, ó. Muitas são as aflições do ímpio. Como é que é? Ah, então a Bíblia escreveu errado. Olha o que diz aí. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia, irmãos. Quantas aflições você vai passar? Muitas. Como se pode notar, o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Então o crente não deve evitar o sofrimento a todo custo, mas procurar um propósito no sofrimento. Qual é a razão pela qual eu estou sofrendo? Quando eu falei hoje para vocês lá dentro daquele lugar, da sala de aula dos valdenses, eu comentei com vocês que a mamãe valdense chegava para o menino, o filho dela, e dizia assim, adeus, até amanhã da ressurreição. Ela sabia que ela nunca mais o veria. E abraçava o filho com uma honra imensa, com um orgulho imenso, dizendo, glória ao nome de Deus, porque você vai morrer pelo evangelho. Ela já sabia que o menino ia morrer. Como que alguém tem coragem de fazer um negócio desse? Sabe por quê? A visão que tem da vida. A visão que tem da vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não me responda. Seus filhos têm essa mesma ideia? Agora faz mais sentido o texto de 2 Coríntios 4 que você leu no início. 2 Coríntios 4 nós lemos no início. Em tudo somos atribulados, mas não desamparados. Lembra disso? Onde o Senhor Deus disse que em tudo nós vamos ser atribulados, sofridos, angustiados. Diz que em tudo. Por isso que não é fácil para nós nada, irmãos. Mas eu quero refletir com vocês as bênçãos do sofrimento. Vocês querem ouvir bênçãos do sofrimento? Querem ver? Bênçãos do sofrimento. Aliás, o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite é uma terapia coletiva. Uma terapia do jeito de Jesus. Tá bom? Nós vamos aprender a pensar diferente. Aprender a pensar do jeito de Deus. Por que Deus não endoida? Quantos milênios ele vê sofrimento? Como que você acha que é para Deus ver uma criancinha sendo estuprada? Como que vocês acham que é para ele ver tanta gente morrer de doenças tão terríveis? Existem doenças horrorosas nesse mundo. Por que Deus não enlouquece? Por que os anjos não enlouquecem? Por que os seres dos outros mundos que estão vendo a gente todo o tempo, vocês sabem que estamos sendo assistidos? Sabem ou não? Quem acompanhou a semana de oração viu que eu li isso várias vezes. Nós somos uma televisão para o universo. Eles estão vendo os nossos sofrimentos, mas eles não ficam loucos. Por quê? As bênçãos do sofrimento. Primeira bênção do sofrimento. Eu escolhi 5. 5 bênçãos. A primeira. E eu queria que todos vocês, agora, começassem a marcar estas bênçãos e aprendessem. Primeira bênção. O sofrimento revela a nossa natureza. Qual é a primeira bênção do sofrimento? Qual é a primeira bênção do sofrimento? Revela nossa natureza. Vamos lá. Paulo usa a expressão vasos de barro para fazer alusão à nossa fragilidade. Vasos de barro. Temos aqui uma referência exata e direta a Gênesis, onde Deus nos fez Os apóstolos, o apóstolo Paulo nos leva a refletir sobre nossa forma fraca, mortal, humilde e simples. Desta forma, o sofrimento nos faz lembrar de nossa natureza. Hoje em dia existem aquilo que o pessoal acha o super crente, que parece que nada abala ele, que dá aquela sensação que parece que são super-heróis da fé, que nada abala. Deixa eu comentar uma coisa com você.
Essa não é a realidade do crente dos últimos dias. Homens dotados de um suposto poder espiritual, imunes a tudo. Não existe isso de verdade. Quero dizer para vocês. No entanto, o texto afirma positivamente, dizendo que somos tesouro em vasos de barro. O sofrimento, gente, às vezes é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. É um jeito que Deus tem de chacoalhar a gente. Quando o sofrimento chega, percebemos que não somos tão fortes quanto imaginávamos. Quando o sofrimento bate a porta, a fé parece que quer escorregar, não é? O sofrimento é um revelador. Portanto, o sofrimento é uma bênção porque revela a nossa natureza e pode nos manter humildes diante de Deus. O sofrimento coloca a gente de joelhos. Sim ou não? Você se lembra das vezes que você mais sofreu? Você só venceu porque foi para os joelhos, eu tenho certeza disso. E quando o sofrimento chega, coloca você de joelhos. Só que, segundo Coríntios 12, verso 7, dá uma olhadinha. E para que eu não me ensoberbecesse, disse Paulo, foi-me dado o quê? Um espinho na carne. Olha que interessante. Por que Deus deu um sofrimento para ele não ficar com o nariz empinado? Primeira bênção do sofrimento. Qual é a primeira bênção? Mostra a nossa natureza. Segunda bênção do sofrimento. O sofrimento é uma escola. Qual é a primeira bênção do sofrimento? Mostra a nossa natureza. E a segunda bênção do sofrimento? É uma escola. Por quê? Abre bem seu ouvido agora. Olha por que o sofrimento é uma escola. As maiores lições da vida nós aprendemos em dias de dor. A vida é a mais implacável das professoras. Na escola comum, olha isso aqui, eu queria que vocês gravassem isso. Na escola comum, primeiro a gente aprende a lição, depois faz a prova. Na escola da vida, primeiro você faz a prova, depois você passa a lição. Sim ou não? Exatamente o contrário. Na escola da vida, você passa pela prova para aprender a lição. Olha que interessante. O sofrimento é uma escola em que todo cristão está matriculado. Vai no Salmo 119, 71. Salmo 119, corre lá. Você vai gostar de ver isso. Salmo 119. É daí para frente um pouquinho onde você estava mesmo. Salmo 119. Você vai ver um negócio que foi escrito por alguém que viveu do jeito certo, pensou, raciocinou e chegou à conclusão que eu preciso mostrar para vocês. Salmo 119, verso 71. Dá uma olhada. 7:1. Diz assim, ó. Todo mundo achou? Olha o que diz. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. O que foi que o salmista disse? Ai, que bom que eu sofri para eu aprender. Foi ou não foi? O sofrimento é uma escola. Sofrimento é uma escola. Sofrimento é uma bênção porque revela a nossa natureza, mas o sofrimento é uma bênção também porque nos ensina a respeito de Deus. É uma escola. Foi bom eu ter passado por aflição. Muito pouco a gente tem que aprender em dias sem aflição. Para sermos bons alunos, precisamos ser bons sofredores. É assim na vida. Como dizem os latinos, a experiência ensina. Os mandamentos de Deus são melhores lidos por olhos úmidos de lágrimas. Aqueles que mergulham no mar da aflição trazem à tona pérolas para cima. A Bíblia de Jesus diz que nem Jesus foi poupado do sofrimento. Diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso está escrito em Hebreus 5:8. Como diz em outra versão, apesar de ser filho, aprendeu na escola do sofrimento. Sabe o que é triste de ver? Um cristão que passa por sofrimento não aprende nada. Passa a vida toda e se torna uma pessoa difícil. Quer que eu conte uma coisa para vocês? Sabe qual é uma das coisas mais tristes do mundo? Pessoas velhas azedas. Eu já posso falar isso porque eu entrei na idade, né? Tenho 60 anos. Olha para cá agora.
Pessoas velhas, azedas, são pessoas que quase não aprenderam nada, gente. Que se mantêm difíceis, que não aprenderam a mansidão, a humildade, a bondade para lidar com as dificuldades da vida. Um cristão que passa por uma provação e não aprende nada, se torna um estorvo. Olhe bem, olha o comentário de Augusto Cury. Ou o sofrimento nos constrói ou nos destrói. O que o sofrimento tem feito com você? Ele está te construindo ou destruindo? Terceira bênção do sofrimento. Querem ouvir? Terceira bênção. O sofrimento nos leva a reavaliar a vida. Qual é a primeira bênção do sofrimento? Revela a nossa natureza. Segunda bênção. É uma escola. Terceira bênção. Faz a gente reavaliar a vida. Reavaliar a vida. Quando o sofrimento chega, a gente começa a pensar. Muitos sofrimentos que experimentamos são consequências diretas dos nossos erros. Sim ou não? Sim. Sim. Escolhas erradas, decisões equivocadas e posturas inapropriadas. Ou seja, grande parte de nossas dores são grande parte das nossas dores são desdobramentos de nossas escolhas. Compreenderam? Vocês entenderam essa parte? Isso é muito sério. Isso deve nos remeter a uma avaliação existencialista. Deveremos examinar. Por que eu estou sofrendo? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Será que eu mereci? Porque o mais fácil é dizer que Deus é que está errado. Mais fácil é dizer que outra pessoa que está errada. Mais fácil é dizer que a consequência foi da vida, quando não foi. Tá certo? Avante isso aqui, ó. Uma vida sem análise não merece ser vivida. Agora ouça bem, ó. Ouça aqui, ó. O sofrimento nos amadurece e nos faz crescer. Sim ou não? Sofrimento não é sinônimo de ausência de Deus. A dor não é um sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, Paulo diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, qual é a terceira bênção do sofrimento? Nos leva a reavaliar a vida. Pensar, o que eu fiz para ganhar isso aqui? Fui eu que fiz? Isso aqui é resultado da minha vida? E posso dizer uma coisa a vocês? Se você for honesto com você mesmo, fica mais fácil passar pelo sofrimento do que ficar jogando a culpa em outra pessoa. E posso dizer uma coisa? Diante do tribunal de Deus não adianta jogar culpa em ninguém. Preciso contar um detalhe. Abre bem seu ouvido aí. Abra bem o ouvido agora. Irmão, irmã. Uma senhora de 85 anos, dos Estados Unidos, contou uma experiência dela. Ela tinha um problema com o pai. O pai dela, que já era falecido naturalmente, tinha abusado dela. E ela disse que ela não conseguia perdoar. Ela disse que orou pelo pai mais de 50 anos depois que se tornou cristã e não conseguia perdoar. Quando foi um dia em desespero, aos 85 anos, clamando, pedindo a Deus, Senhor, tira isso do meu coração, me ajuda a perdoar meu pai. Ela disse que o Senhor Jesus apareceu para ela. Vocês sabiam que eu acredito nessas coisas? Vocês sabiam que eu acredito? Eu acredito. E ela disse que Jesus falou para ela assim, você precisa perdoar. E disse que ela, na hora, o que explodiu no coração dela foi dizer, Senhor, como que eu posso perdoar o que ele fez? Ela disse, meu problema não é o que ele fez, mas como você reagiu ao que ele fez. Eu nunca vou te cobrar o que ele fez, vou te cobrar como você reagiu. Vocês sabiam que nós não vamos poder chegar diante do trono de Deus e do tribunal de Deus
dizendo as razões das nossas dores, vamos ter que dizer qual o nosso sentimento diante da dor. Por isso que a gente tem que pensar. Reavaliar a vida. Qual é a minha participação nisso? Quarta bênção do sofrimento. O sofrimento nos aproxima de Deus. Sim ou não? Sim. Sofrimento nos aproxima de Deus. Gente. Qual é a primeira bênção do sofrimento? Revela a nossa natureza. Você vê que você é pó, que você é barro. Segunda bênção do sofrimento é uma escola. Terceira bênção do sofrimento faz você refletir, não é? A reavaliar a vida. Quarta bênção do sofrimento nos aproxima de Deus. Vou dizer uma coisa aqui agora. Muitos cristãos levam sua vida espiritual de qualquer maneira. Não leem a Bíblia, não oram, não vão à igreja como devia, gastam tempo com o que não deve, vivem afastados de Deus, embora conserve algum temor no coração. Em dias de bonança e fartura, se esquecem de Deus. Então, quando o sofrimento bate a porta, aquele que vivia uma vida relapsa passa a buscar a Deus como nunca antes. Sim ou não? É ou não é, gente? Infelizmente, muitos cristãos só andam na linha quando o peso do chicote ameaça as costas. Meu irmão, se a única maneira que Jesus tem de manter você pertinho dele através do sofrimento, então prepare o lombo. Você ouviu, querido irmão? O que vai precisar acontecer para Deus ter você perto? Quando passamos pela provação, arranjamos tempo para orar. Arranjamos tempo para ler a Bíblia. Não faltamos aos cultos. E até consagramos a nossa vida através do jejum. Sim ou não? Já notaram como o sofrimento obriga a gente a fazer coisas? O sofrimento leva a gente para fazer aquilo que a gente dizia que não tinha tempo, que não conseguia. A gente faz. O sofrimento é uma bênção que nos faz parar, irmãos. Em meio mesmo a esse mundo frenético, né? E paramos para ouvir a voz de quem? De Deus. Quando a angústia nos alcança, quando a angústia nos aperta, somos conduzidos ao altar do Senhor, em humildade, dependência e quebrantamento. Nossa relação com o Eterno se estreita e passamos a confiar menos em nós e mais nele. A nossa fé se agiganta, cresce, fica grande e cremos em sua palavra. Entendemos que a palavra se torna mais conosco. Quais são as bênçãos do sofrimento? Já falamos quatro. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Revela a nossa natureza. Você entende? Eu sou pó mesmo. Segunda bênção é uma escola. Na escola comum, primeiro a gente aprende a lição, depois faz a prova. Na escola da vida, primeiro você passa pela prova, depois aprende a lição. Que interessante, né? Qual é a terceira bênção do sofrimento? Reavaliamos a vida. E a quarta bênção do sofrimento? Nos aproxima de Deus. Sim ou não? Quer ver a quinta bênção do sofrimento? O sofrimento põe os nossos olhos na eternidade. O apóstolo Paulo faz perceber que o sofrimento tira os nossos olhos da terra e põe os nossos olhos no céu. A pessoa que está sofrendo do jeito certo olha para o que vai acontecer, não o que está acontecendo. Ele afirma: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Gente, quando estamos no meio do sofrimento, pensamos menos em nós e mais no reino. Somos levados a refletir mais na eternidade. Percebemos que a nossa vida aqui é só transitória. E quão tola é a nossa vontade de ajuntar bens e tesouros nessa terra. É por isso que o autor de Eclesiastes afirma que é melhor uma casa onde tem um funeral do que uma casa onde tem o nascimento de alguém, onde há festa.
Irmãos, não despreze o sofrimento. Não despreze o sofrimento. Não se amaldiçoe quando um problema vem. Não tente evitar um sofrimento. Pergunte para Deus por que o sofrimento está vindo. Inclusive, use o sofrimento como um trilho para conduzir você num crescimento espiritual, maturidade cristã. Lembrando que todas as coisas, você acredita nisso ou não? Deixa eu comentar um detalhe com você. Mares calmos não fazem bons marinheiros. Davi não passaria de um simples pastorzinho, não fosse um Golias na vida dele. Queria que você pensasse agora qual é a coisa mais terrível que você está passando. Qual foi a coisa mais difícil que você passou? Você sabia que isso faz parte de um plano celeste? Te assusta agora, ó. A aflição não chega até nós por acaso. A aflição chega até nós por escolha. Deus escolhe seres humanos para serem afligidos. Porque a aflição é a chance de Deus de alcançar alguns corações. Sabia disso? Às vezes, Deus acalma a tempestade. Às vezes, Ele acalma o marinheiro. E outras vezes, Ele ensina o marinheiro a nadar. Sim ou não? Não espere que Deus sempre vai fazer do seu jeito. Não espere que Deus vai fazer do seu jeito. Pergunte para Deus, Senhor, o que eu vou fazer nessa situação? Se Deus nos enviar por estradas bem difíceis, Ele vai conceder os sapatos adequados. Ele vai fazer o que for necessário. Você tem que aprender a viver dentro dessa realidade. Agora te assusta que eu vou te falar uma frase. Ouça bem o que eu vou falar para você agora. Olhe bem. Me dê homens que foram afligidos. Me dê pessoas que passaram por problemas, que foram subjugados. E eu te devolvo missionários. Não tem ninguém no mundo que tenha passado só coisa boa que dá bom missionário. Sabiam disso? Pode escutar o que eu estou dizendo para você. Gente que sofre, pensa em avançar o reino. Que sofre do jeito certo. Existem pessoas que entenderam que não é hora ainda de descansar em Sião. Por que é tão importante fazer esse início aqui, para você entender uma coisa? Olhe para cá que eu preciso comentar uma coisa com você. Em Levítico 16, você encontra o dia da expiação. Abra sua Bíblia em Levítico 16. Pense no sofrimento, na angústia, que nós estudamos agora, os cinco benefícios do sofrimento. Agora abre em Levítico 16, para você ver uma coisa importantíssima. Você precisa ver isso agora. Levítico 16, todo mundo junto. Abriu? Levítico 16 diz assim. Quando você abre em Levítico 16, a tua vida vai tomar outro sentido. Lembra que durante a semana nós estudamos o tempo todo sobre o santuário, né? Levítico 16. Vai agora, por favor, e dá uma olhada no verso 18 em diante. Levítico 16, verso 18 em diante. Vamos ler com todo cuidado. Vamos juntos aqui, ó. Não deixa nada te atrapalhar, só leia isso. Olha o que diz. Então sairá ao altar que está diante do Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. Lembra quando o bode era usado? Você lembra em que dia que era usado? Dia da expiação. Continua. Daquele sangue espargirá com o seu dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará das impurezas dos filhos de Israel e o santificará. Terminada a purificação do Santíssimo lugar, da tenda da congregação e do altar, Arão
Arão trará ao bode vivo. Porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-os assim cair sobre a cabeça do bode. Agora olhe bem, gente, não deixa nada te atrapalhar. Olha o que diz aqui. Então enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Continua lendo. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. E o homem soltará o bode no deserto. Continua, vai falar sobre este homem de novo. Depois Arão entrará na tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia vestido antes de entrar no santíssimo lugar, e ali as deixará. Banhará o corpo em água no lugar santo, e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. Agora olha o 26. O homem que tiver soltado o bode emissário, lavará suas vestes e banhará o corpo em água. Depois então entrará no arraial. Olhe para cá um pouquinho. Preciso comentar uma coisa com vocês. A vida do cristão, principalmente do cristão para os últimos dias, que é o nosso caso, tem que ser de estrita confiança no que Deus faz. Nunca Deus pede alguma coisa sem sentido. Nunca o Senhor Deus pediu alguma coisa que não tivesse um exato e completo sentido para o que Ele quer fazer. Nunca existiu. Se Ele permite um sofrimento, permite uma angústia, permite um aperto, Ele tem uma razão. Agora imagine você saber que você vai ter que se levantar, e é escolhido antes, um homem para fazer um trabalho para Deus uma vez no ano. O sumo sacerdote fazia esse trabalho uma vez só no ano. Mas outra pessoa que só trabalhava num serviço especial para Deus uma vez só no ano, era o homem que levava o bode. Ele era escolhido antes, não era qualquer um. Portanto, ele não poderia adoecer. Porque era um trabalho que tinha sido dado para ele. Ele não podia chegar no dia e dizer assim: olha, eu estou gripado. Desculpa, mas eu não posso cumprir a minha parte. Vocês têm ideia do tamanho do cuidado que esse homem tinha com a própria saúde, para que nesse dia pudesse cumprir a sua parte uma única vez? Que tipo de saúde ele tinha que ter? E ele tinha que saber muito bem manejar aquela situação. Ele tinha que saber como fazer a coisa acontecer. Deixa eu comentar uma coisa com vocês, para que vocês relembrem a situação. Nos dias normais, no serviço diário, o pecador comum, que tinha pecado, pegava uma ovelhinha que representava Jesus e entrava no lugar do átrio e dizia: eu pequei. O sacerdote vinha e olhava a ovelha para ver se tinha algum defeito, examinava a ovelha, e a ovelha então, que não era sem defeito, que era totalmente limpa, era aceita. E aí era perguntado para ele: o que você quer? Ele dizia. O pecador tinha que dizer: eu pequei. E ele tinha que confessar em voz alta quais eram os pecados. Quero dizer para vocês que ele não podia dizer um pecado assim por baciada. Eu tentei falar isso para vocês. Ele tinha que contar o que ele tinha feito. Eu menti, ou eu falei tal coisa. E o incrível é que este homem, muitas vezes, era o representante da casa dele. Os filhos tinham que contar para ele, a esposa tinha que contar para ele, e ele ia como representante da casa. Entenderam isso? Sim ou não? E aí ele vinha com o cordeiro. Agora te assusta. Quando chegava lá, depois de examinar o cordeiro, este homem pecador colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, da ovelhinha, e dizia: eu fiz tal coisa. Tinha que falar o nome. E aí o sacerdote perguntava: onde está o seu pecado agora? Ele dizia: está no. Porque o colocar a mão sobre a cabeça da ovelhinha e confessar significava que, simbolicamente, o pecado dele tinha passado para a ovelha. E aí era dado um cutelo para o pecador, e o pecador matava a ovelhinha.
Qual era o trabalho do sacerdote? Amparar o sangue. E aí o sacerdote pegava aquele sangue e mostrava para o pecador e dizia: aonde está o teu pecado agora? Aí ele dizia: no sangue. Entenderam isso até aqui, sim ou não? Aí o sacerdote pegava o sangue que continha o pecado e então entrava, passava pela pia, se lavava e entrava no lugar santo. Ao entrar ali tinha a mesa dos pães à direita, o candelabro com 7 lâmpadas à esquerda, e entre um compartimento e o outro tinha cortina, e antes da cortina tinha o altar de incenso. E com aquele sangue contendo o pecado de alguém que confessou, o sacerdote pegava e passava nas 4 pontas do altar e aspergia aquele sangue 7 vezes na cortina que dividia um lugar do outro. E aí pegava o resto do sangue e derramava nas bases do altar. Guardem essa informação. Sangue derramado nas bases do altar. Vocês lembram que lá em Apocalipse diz que o sangue de almas que estão debaixo do altar formavam? Lembra disso? Já vocês vão entender, tá? Aí olha aqui agora. O sacerdote saía e vinha para fora e encontrava o pecador que estava lá esperando. Perguntava: aonde está o seu pecado agora? Ele dizia: está no santuário. Entenderam isso ou não? Não estava mais nele. Não estava no bichinho que tinha morrido. Tinha sido transferido para onde o pecado? Para ele tinha resolvido alguma coisa. Mas aquele pecado que tinha sido resolvido nele continuava a existir. Sim ou não? Estava registrado diante de Deus. Aonde que eram os registros? Na cortina que separava um lugar do outro e nas pontas do altar. Vocês entenderam isso? Compreenderam essa parte? Isso era feito todos os dias. Uma vez ao ano, esta cerimônia era diferente. Precedida por trombetas, guarda essa informação. A festa das trombetas eram 10 dias de festas das trombetas. No 10º dia, olha bem, antes de começar o dia da expiação, um sacerdote vinha na frente, ali na porta, na entrada do santuário e tocava bem alto. A trombeta, bem alto. Todo Israel ouvia. Ele dizia: falta 10 dias para o dia da expiação. Aí o povo começava a pensar: será que eu tenho algum pecado que eu não confessei? No outro dia de manhã ele vinha e tocava: faltam 9 dias. No outro dia, faltam 8 dias. E todo mundo entrava observando. Era o tempo de quê? De observar se tinha alguma coisa errada em sua vida. Se ficou algum pecado por confessar. Festa das trombetas. Quando chegava no dia, último dia da festa das trombetas, ia iniciar o dia da expiação. Nesse dia, abra seu ouvido agora para você se assustar. Sabe o que acontecia? Todo o povo de Israel tinha feito confissão por seus pecados. Todo o povo. E os pais saíam fora da tenda. Era essa ordem: pai, mãe, filho mais velho, até o filho mais novo. E ficavam fora da tenda em pezinhos. Ninguém saía correndo, ninguém ficava caminhando, nada. Era o dia da expiação. Nesse dia era dia de jejum. A Bíblia diz: não se come manjares nesse dia. Não se... Era dia de observação, dia de parar para pensar nas coisas do céu. Será que existe pecado? Será que existe alguma coisa? Diz que as tendas eram extremamente limpas. Irmãos, vocês sabem quem foi o maior sanitarista do mundo? Vocês sabem? Moisés. É considerado o maior sanitarista do mundo. As maiores leis relacionadas à limpeza, à organização, foram tiradas do nosso povo. Quero que vocês saibam disso. O local onde ele estava, o local onde eles viviam, era extremamente limpo, organizado. Queridos, tirem da cabeça essa ideia de que o povo de Israel era um povo com uma roupa cinza, sem condicionador no cabelo, com o cabelo todo assim, igual o Hollywood apresenta, tá? Não era assim. O povo de Israel era um povo muito culto, capaz, que Deus mesmo falava com eles e Deus tinha trabalhado com esse povo.
tinha príncipes no meio do povo de Deus. Cada tribo tinha o seu líder. E cada líder tinha príncipes. Gente, era uma coisa muito bonita. Lembra Daniel e seus companheiros? Eram príncipes do povo de Israel. Não era qualquer um. Nunca deixem a mente de vocês passar que nosso povo era um povo vadio, um povo esquisito. Não era. Aí olha bem o que aconteceu. Essa parte vocês vão gostar. No dia da expiação, diz que não se ouvia um silêncio nos 3 milhões de pessoas. 3 milhões. Era a quantidade de gente que estava para fora das tendas. Vocês têm ideia da quantidade de gente? Por que a gente sabe que eram 3 milhões? 600 mil saíram com Moisés do Egito, só homens de guerra. Para ser homem de guerra tinha que ter esposa. Já dá quanto? 1 milhão e quanto? E 200. Se cada um tivesse um filho, eles não tinham só um filho. Quanto dá? 1.800. Se cada um deles tivesse pai e mãe, quanto dava, gente? Eles eram mais que 3 milhões. Agora te assusta. Toma um susto aqui agora. Lá estava todo aquele povo, ali ao redor, calado. Neste dia, o sumo sacerdote trabalhava. Era o único dia que ele trabalhava. E era o único dia que também aquele único homem trabalhava. Escolhido anteriormente. Não podia ter estragado sua saúde. Não podia ter faltar ou falhar ou chegar atrasado. Ficava ali esperando, porque ele tinha uma obra no santuário a fazer. Gente, essa parte é importantíssima para você voltar para casa hoje pensando. E acordar amanhã cheio de pipoquinha aqui na cabeça. Olha bem o que eu vou dizer a você. Quando o sumo sacerdote vestia as roupas, não era só de sacerdote, agora era de juiz. Porque era uma roupa especial. A única roupa de sacerdote que tinha campainhas era do sumo sacerdote. Guardou essa informação? Campainhas. O que são campainhas? Sinos. Sinos na base do altar. Era só o sumo sacerdote. E ele então mandava trazer 2 bodes. Um para Deus e outro para Azazel. O para Deus morria. Tá bem? E ele fazia também expiação por si, porque ele não podia chegar diante de Deus sem expiação. Então matava por ele e por sua família também. Matava um cordeiro por ele e por sua família, além daquele bode. O bode que era morto era para a limpeza do santuário. Nesse dia não era limpeza de gente. Era limpeza de onde? Santuário. Aí ele pegava aquele sangue e passava no lugar santo. Na mesa de pães, o candelabro. Passava pelo altar de incenso, aquele que era usado todo dia. Abria a cortina. Agora te assusta. Antes de abrir a cortina, ele colocava bastante incenso, que passava por cima da cortina e ficava tudo cheio de incenso. Os incensos eram considerados as orações do povo. Aí, na hora que ele abria, ele entrava lá com a cabeça baixa assim, irmãos, ó, em muito silêncio, trazendo o sangue daquele bode que tinha morrido. E quando ele chegava, a luz de Deus, o Shekinah de Deus brilhava no meio dos querubins. Lembra os querubins que nós estudamos essa semana? E ali no meio, ele levantava aquela parte, irmãos. Gente, vocês já pararam para pensar que coisa tremenda? A parte de cima chamava-se o propiciatório, que era o assento do trono de Deus. E dentro estava a tábua dos 10 mandamentos. Olha bem isso aqui. A tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná. Irmãos, vocês perceberam que as igrejas evangélicas, todas as doutrinas que elas rejeitam da igreja adventista estão no lugar santíssimo? Todas. Todas as doutrinas que as igrejas evangélicas rejeitam estão no lugar santíssimo. Os 10 mandamentos, o sábado, o maná, que significa o alimento natural. Vocês sabem disso? Para que Deus guardou o maná? Prova da mensagem de saúde. Vocês sabem disso ou não sabem? Meus queridos. O trabalho de expiação, de uma vez por todas da história da terra, acontece lá no lugar santíssimo. Irmãos, todas as mensagens que o povo de fora não quer receber, estão dentro do santíssimo. Aí, olhe bem, ele chegava lá, aspergia 7 vezes sobre a tábua, aspergia 7 vezes dentro da arca, e depois limpava tudo, pegava aquela cortina cheia de sangue O ano todo, trocava por outra cortina e começava a voltar de costas, irmão, com tudo na mão de novo. Colocava uma cortina nova.
Quando ele vinha para fora, em silêncio total que estava lá fora, ele vinha em cima do bode que ficou vivo. Vocês se lembram que a Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há remissão. Então aquele bode não ia remir ninguém. Aquele bode que estava vivo não estava ali para carregar pecado de ninguém. Estava ali para carregar a parte do pecado que ele tinha ajudado a fazer. Aquele bode representava Satanás. Você sabia que você não age nunca sem ter sido ajudado por um dos lados? No primeiro dia que nós fizemos a pregação, sábado de manhã, eu mostrei o texto. Ou somos dirigidos pelo diabo ou dirigidos por Deus. Quem estava na igreja viu isso? Quero ver a mão. Gente, isso é muito sério. Eu mostrei isso sábado de manhã. Pois é. Então vocês peguem esse material de sábado de manhã que foi gravado, vocês têm que ouvir. O nome do sermão é A Solução. Aonde está a solução para o problema do mundo? Aí, queridos, olhem bem. Aí o que acontece? Quando o sumo sacerdote saía, o povo todo em extremo silêncio ficava olhando. Por quê? Quando ele saía de lá de dentro e colocava todas aquelas roupas, aquelas quantidade de coisa que tinha sido trocada no lugar santíssimo, com o registro dos pecados, ele colocava em cima do bode e colocava a mão na cabeça daquele bode vivo. E nessa hora aquele homem ficava ali esperando, colocava a mão em cima do bode vivo e dizia assim: você é responsável por todas as sujeiras que estão ali. Diante de todo o universo, ele estava dizendo que todos os pecados que foram confessados e perdoados, ele era o responsável. Entendeu isso? A quem representava esse que era responsável por todos os pecados? Ele não estava recebendo a expiação, ele estava recebendo, toma aqui que o filho é teu. Vocês entenderam isso? Toma aqui, é seu, é você que fez. E aí, então, aquele homem, separado durante um tempão já, saía levando aquele animal até uma certa parte no deserto, e era longe, e voltava e não entrava no acampamento até trocar as suas roupas. Ele tinha que trocar-se de roupas. Irmãos queridos, aí nessa hora, havia uma alegria imensa no povo de Israel. Quando terminava a cerimônia do dia da expiação, quando o homem voltava. Vocês sabiam? Não terminava ainda, tinha acabado, o sumo sacerdote acabou, tirou suas roupas, estava ali esperando. Mas quando que terminava? Quando o homem voltava. Fazia parte de tudo. E então, irmãos, de lá da glória de Deus, do lugar santíssimo, saía fogo, irmãos, e vinha, era tremendo, até a parte do pátio e comia, lambia todo o sacrifício. Imagine esse tipo de coisa. Diz que era um som imenso, era tremenda aquela imagem que aparecia diante do povo. E o povo que estava ali via teofania, né? Era Deus se apresentando. Enxergavam isso. Vocês podem imaginar que negócio tremendo? E quem não tivesse pedido perdão naquele dia, caía duro ali. Morria. Ele tinha tido tempo e não resolvia. Sério, né? Por isso que é tão séria a situação. E então, meus irmãos, nessa hora começava a festa das cabanas. Eles começavam a cantar: ai, glória ao nome de Deus que nos aceitou, eu fui aceito. O fato de ter ficado vivo dizia que foi aceito. E então eles comemoravam durante 7 dias, porque foram aceitos. Não é significativo, sim ou não? O que representa tudo isso? Quem é o cordeiro? Quem que é o sacerdote? Quem que é o sumo sacerdote? Olha bem, eu perguntei aqui e ensinamos durante a semana os passos por onde Jesus tinha passado para representar tudo isso. Olhe bem, quando Jesus viveu aqui na terra, ele estava vivendo no acampamento dos seres humanos. O acampamento do povo de Israel representava a terra, tá certo? Mas Jesus morreu lá no lugar do sacrifício, não foi isso? Jesus morreu no lugar do sacrifício. Jesus ressuscitou na pia. Até aí ele fez esse trabalho por todas as pessoas. Viveu uma vida perfeita, uma morte perfeita e uma ressurreição perfeita por todos os seres humanos da terra. Só que quando ele termina essa hora, ele diz assim, ó: agora, de agora em diante, eu tenho o direito de perdoar quem me pedir perdão. Quem pedir perdão, agora eu tenho direito, diante do universo, de tomar o lugar dessa pessoa.
Aí ele, para entrar no lugar santo, o ministério de Jesus no lugar santo, ele só vai com o teu nome se você pedir. Ele não pode ir para qualquer pessoa. Ele só vai se você pedir. Jesus não intercede pelo mundo todo. Jesus intercede só por quem pede. Vocês entenderam isso? Você pede? Peça. Peça bastante, porque a graça é grande. Pode pedir, peça muito. Não tenha medo de pedir ao teu Deus. O Senhor ama muito você. Peça, confesse, vai e fale ao Senhor. Ele se importa e Ele quer. Ele está por nós diante de Deus. Mas em 1844, ele passou para o Santíssimo. E lá ele agora tem mais uma função além de interceder. Agora ele é o juiz. Os nomes vêm ali diante de toda a terra. O nome é chamado. Você, a Bíblia diz que você vai comparecer diante do juiz. Não é em pessoa. São os teus registros ali. Os registros ficavam na tela, ficavam ali naquela cortina. O registro do pecado de todos diante do Deus eterno. E Jesus precisa limpar o santuário celestial. Porque todos os dias os anjos sobem e descem, levando os registros exatos de nossa vida. E então, o Deus eterno mandou Jesus vir resolver a situação. Jesus preside o juízo. E quando ele... Este dia de resolver esses problemas começou pelos mortos, passou por todos os cristãos de todas as igrejas. Irmãos, todo mundo que confessa Jesus, não é só a igreja adventista. Todo mundo que diz que conheceu Jesus será julgado. Todos dessa terra. Todo mundo da igreja evangélica, todo mundo das igrejas Assembleia de Deus, todo mundo da igreja Congregação Cristã, todos passarão, todos os católicos, todos. Mas qual é a norma do juízo? Os 10 mandamentos. Ele vai pegar assim e vai dizer, você disse que creu em mim, sabe para que o juízo acontece? Para saber quem é bom cristão e quem não é. Quem que era verdadeiro e quem era falso. Quem é que vai revelar quem era o verdadeiro e quem era o falso? Os 10 mandamentos. E aí então, Jesus vai sair de lá e dizer, acabado está. Está consumado, está feito. E então ele vai sair. Quando ele sair, ele vai vir para quê? Para levar os seus. E também para entregar o quê? Entregar toda aquela sujeira que estava no Santíssimo, entregar em cima de quem, gente? Agora ouça bem o que eu vou falar para você. Quem é que dá o direito de Satanás? Quem é que diante do universo consegue dizer que Satanás realmente merecia e merece receber todos os pecados? Quem que é na Terra? Quem que é no universo que consegue diante do universo provar que Deus estava certo? Quem é que consegue diante do universo mostrar que pela graça e poder de Deus ele pode levar seres humanos para a terra? Jesus, com certeza absoluta. Quem são os testemunhas de Jesus nessa terra? Nós. Quem são estes, irmãos? Você tem ideia da seriedade que é você diante de Deus comparecer diante do juiz de toda a terra com autoridade para Satanás não engolir o teu juízo, para Satanás não colocar você no pó, para Satanás não colocar você na lona, para Satanás não engolir a sua história, para você se tornar vencedor diante do Senhor, pelo poder do Senhor unicamente, não existe outro poder, para você não derreter como açúcar quando acontece um problema, para você continuar vivendo nessa terra com honra. Lá está escrito em Joel capítulo 2, que as pessoas que vivessem nessa terra, nos últimos dias da história da terra, iam passar aqui nessa terra, o povinho que no